Olá, estamos de volta, infelizmente, com a derrota do Bahia frente ao Botafogo do Rio de Janeiro. Não seria novidade. Botafogo é líder disparado desse campeonato brasileiro. 10 partidas jogadas em casa até então, venceu as 10, ganhou a 11ª. A grande questão é como o Bahia perdeu esse jogo. Primeiro gol numa bobeira da zaga, uma falha de Vitor Hugo. E no segundo lance, aquela saída de bola medrosa, falha do Marcos Felipe na saída de bola, segue a jogada e Marcos Felipe realmente tomou um frango, falhou lamentavelmente. Ora, se jogar fora de casa contra o Botafogo do Rio, líder disparado do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, já é difícil. Imagine quando o adversário, no caso o Botafogo, vê a facilidade para fazer gol na defesa do Bahia. Olha que o Bahia teve algumas chances, mas eu já conversava, Diego, desde o começo da partida sobre alguns aspectos, mas daqui a pouco a gente bate esse papo. E aí? É isso aí. Vamos largar só nossa vinheta para iniciar e a gente vai ver as escalações e os resumos do jogo aí. Vamos lá. É isso aí. Então vamos compartilhar aqui com os amigos a escalação do Bahia para a gente começar a conversar em cima dessa escalação, mas pedindo, claro, agradecendo todos os novos inscritos, todos os likes, todos os comentários, todos os compartilhamentos e pedindo que continuem a se inscrever. Se viu esse vídeo, se gostou do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com todos os tricolores que conhecerem para a gente continuar nesse canal, nesse projeto e crescendo junto com vocês, com a participação cada vez maior de vocês. Então tá aí a escalação do Bahia na tela. Vamos fazer só aqui rapidinho. O Bahia repetiu a escalação. A gente tinha conversado no vídeo anterior do pré-jogo que Renato Paiva tem modificado a escalação de tempos grandes em tempos grandes. Então ele não está modificando jogo a jogo normalmente. O Bahia tinha 3 jogos jogando com 4-3-3 e apesar de a gente saber que era um jogo difícil, um jogo que o Bahia precisaria talvez de um maior reforço no meio de campo para igualar as ações, mas a gente imaginou que Renato Paiva pudesse manter o esquema e de fato foi o que fez. Não só manteve o esquema, como manteve exatamente o mesmo time da partida contra o Bragantino, ou seja, ele repetiu o 4-3-3 com Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido. No meio, Rezende, Tassiano e Cauli. E na linha de frente, Ademir, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti. Esse foi o time que Renato Paiva colocou a campo, portanto, repetindo a escalação do jogo anterior, mas para um jogo que era diferente e se mostrou bem diferente, não é isso? É verdade. E eu conversava durante o primeiro tempo, tanto no grupo Família, como com meu amigo Hermes Severo Porto. Um abraço para você, meu amigo Hermes. E eu já dizia no primeiro tempo que Ratão no ataque e Mingote eram absolutamente improdutivos. O time não rendia nada. Ora, se o Botafogo encontrou as facilidades que a defesa do Bahia permitiu no primeiro gol deles e no segundo, inclusive Marcos Felipe, que esteve mal, aquela jogada que o goleiro sai dando o passe, deu errado, o Botafogo voltou, chuta no gol, a bola em cima, ele se atrapalha todo, um frango, 2-0. Aí fica difícil. E eu já dizia, tanto no grupo Família, quando conversando com meu amigo Hermes, que já no intervalo eu mudaria. E mudaria mesmo. Entraria com o Jacaré, disse isso durante o primeiro tempo, e Biel, naquele intervalo, já voltava com esses caras. E dizia, pode tirar Mingote, Ratão, Ademir. Desses 3, escolha 2. Escolha 2. Ele demorou, veio trocar os 17, 18 minutos. Para quê? O que foi que Ratão fez no jogo hoje? Aliás, ele dificilmente faz. O que é que Mingote fez no jogo hoje? Dificilmente faz. Perdendo para o Botafogo, no Rio de Janeiro. Para que esperar tanto? Qual foi a grande vantagem? Em verdade, logo depois dessas modificações, mesmo com o Botafogo tendo a vantagem no marcador,
o Bahia chegou perigosamente ao ataque, porque o time tocava a bola. Biel se deslocava bem, se movimentava legal, e teve um lance de muito perigo oferecido pelo Everaldo, que quase faz o gol. Teve um lance de rebote de bola que o Bahia quase chega e chegou com perigo. Coisa que durante todo o primeiro tempo e no segundo tempo, enquanto estiver em campo Mingote e Ratão, o Bahia não fez nada. E tem mais. Sem essa de insistir com Ademir no jogo. Durante um bom tempo, a gente acompanhou que Jacaré vinha sendo um nome que tinha destaque nesse time, Diego. Lamentável. É normal, o Botafogo tem um time melhor, tem uma fase melhor, tem um conjunto melhor, tem um treinador melhor. Tudo isso tem que ser destacado. Mas o Bahia deu chances ao Botafogo para fazer gols na partida. Bobeiras, falha de marcação, aquela questão de postura tática, e aí complica, viu, Diego? É isso. Eu vi o jogo um pouco diferente. Eu acho que o Bahia fez um primeiro tempo bom, um primeiro tempo forte. Apesar de ter tomado o gol no início, numa falha defensiva, Vitor Hugo cortou mal uma bola, o Botafogo tocou rápido, né? E tem Diego Costa, né? Essa é uma diferença fundamental do jogo hoje. A presença de um centroavante qualificado, experiente no Botafogo, por mais que esteja fora de ritmo, por mais que não seja mais o jogador que foi em outro momento, fez uma diferença grande. Ele fez 2 gols, foi um jogador muito importante e decisivo. E a gente já tinha falado aqui sobre essa questão dos reforços que o Bahia conseguiu agora nessa janela do meio do ano e que essa posição de centroavante foi negligenciada pela diretoria do Bahia, né, pelo Grupo City, e é uma posição que não passa firmeza, nem com Everaldo, nem com Vinícius Mingotti. E Diego Costa, um jogador já veterano, um jogador longe da sua melhor forma física, jogou hoje e foi decisivo. Mas eu discordo um pouquinho no sentido do primeiro tempo que o Bahia fez. Acho que o Bahia fez um bom primeiro tempo bem forte. O Bahia teve oportunidades, na minha leitura também. O Bahia perdeu um gol de cara com o Ademir, que é um jogador que tem muita velocidade, mas não tem aquela conclusão, né, com mais perícia, com mais precisão. E o jogo foi muito decidido por isso. Foi o Botafogo preciso, o Botafogo cirúrgico nas oportunidades que surgiram, enquanto o Bahia, mais uma vez, criou oportunidades e não conseguiu convertê-las em gol, em vantagem no marcador, no empate que poderia ter acontecido, por exemplo, no lance de Ademir, que eu falei, ou no lance de Vinícius Mingotti, numa boa trama no final do primeiro tempo, que o Vinícius Mingotti isolou uma finalização bem interessante que teve na sua perna direita. Então, achei o primeiro tempo o Bahia jogou bem, o Bahia foi até um pouco superior ao Botafogo na minha visão, e no segundo tempo, apesar de ter tomado gol no início, que normalmente é uma coisa que baixa um pouquinho o ânimo do time, mas no segundo tempo acontece a mesma, basicamente o mesmo roteiro, né? O Bahia começou mais forte, começou pressionando um pouco, e o Botafogo conseguiu fazer o gol e deu a tranquilidade a ele para fazer o jogo que ele queria, que ele sonhava. O Botafogo, que é bom lembrar, jogou no meio de semana a partida decisiva na Copa Sul-Americana, jogará no próximo meio de semana, enquanto o Bahia teve uma semana inteira de treino para se dedicar a esse jogo. E apesar de ter feito um jogo equilibrado, pelo menos na minha visão, fez um bom primeiro tempo, né, o Bahia acaba na mesma de sempre. Qual é? A defesa comete falhas, o adversário aproveita as oportunidades, o Bahia cria oportunidades e não converte essas oportunidades em gol. Esse panorama aí só tem um resultado possível, que é a derrota, que mais uma vez foi o resultado do Bahia nessa partida, que era difícil, como nós sabemos, como nós dissemos, mas isso. O Bahia vacilou na defesa, em falhas de saída de bola, né? O Bahia tomou os 2 primeiros gols em cortes mal feitos, no primeiro no corte mal feito, na jogada rápida do Botafogo, e aquela jogada que Marcos Felipe fez tocou na bola, mas ela subiu e morreu lá dentro, né? Aquela questão das coisas darem certo também para o adversário, né? O adversário está numa fase muito boa. E no segundo gol eu também discordo um pouquinho, não diria que foi frango de Marcos Felipe, eu diria que a bola foi defensável. Mas era um campo molhado, foi um cabeceio para o chão, é uma bola que é sempre difícil para o goleiro, mas era uma bola defensável sim. Marcos Felipe foi infeliz no lance, poderia ter tido um outro desfecho, mas eu não diria frango, acho que frango foi um pouco pesado. Eu que sou goleiro de muito tempo, me compadeço também dos goleiros, percebo que foi uma bola complicada, um cabeceio para o chão, no campo molhado, é sempre uma bola difícil, mas de fato era defensável, e dessa vez Marcos Felipe não nos salvou, ao contrário do goleiro do Botafogo, que teve mais uma boa jornada, né?
um dos grandes destaques do campeonato, e teve mais uma tarde iluminada lá no Engenhão para garantir que o Bahia não fizesse gol nenhum, tanto por culpa do Bahia, do demérito ofensivo do Bahia, de que já tratamos, quanto dessa vantagem, dessa boa fase do goleiro botafoguense. A falha de Marcos Felipe no segundo gol veio desde o primeiro lance, quando ele devolve a bola mal devolvida, aquele lance do goleiro sair jogando, devolve mal, o Botafogo vem com tudo, tenta, sobra daqui, sobra dali, manda pro gol e ele engole talvez um frango, um peru, qualquer ave dessa por aí. Uma falha lamentável, mas acontece, no futebol também acontece. É o que eu digo. Jogar com o Botafogo já é difícil, jogar no Rio, no Engenhão, contra o Botafogo é mais difícil ainda, e com bobeira de defesa, aí você pede para esquecer. Eu dizia que já no intervalo eu conversava com o Grupo Família, conversava com meu amigo Hermes, que para mim a volta do segundo tempo tinha que ser já sem Mingote e sem Ratão. Quem ganha a fortuna que esse Renato Paiva ganha. Só fazer essa modificação aos 17 do segundo tempo, qual é a lógica? Eu não entendo qual é o sentido. O time mal no jogo, o time perdendo para o líder disparado do campeonato. O que é que somava àquela altura manter Mingote e Ratão, que são jogadores que não se consagraram, não se efetivaram, não caíram no gosto, nem mostraram serviço para isso, estar em campo para serem modificados aos 17 do segundo tempo. Eu acho que isso é uma coisa de pouca inteligência. É passar um atestado de incompetência, não porque perdeu para o Botafogo. Qualquer jogo que se perca é lamentável, mas perder mostrando a limitação do treinador. O cara que não vê o jogo, qual é a vantagem de virar o jogo, não voltar no intervalo com duas mudanças, esperar até os 17 minutos, uma mudança que está aqui anotada, eu tinha cantado essa mudança. E mais, eu não entendo o fato de Ademir continuar titular e Jacaré reserva. O Bahia viveu bons momentos de Jacaré de titular. É verdade que até de lateral direito. Mas não dá. O time mal em campo, o time dominado pelo Botafogo, espera 17 minutos, 18 minutos do segundo tempo. Qual é o sentido? Isso é um absurdo. E mais, respeito às questões familiares, eu sou um cara família, respeito tudo isso. Acevedo foi liberado para ser pai e é uma decisão da diretoria. Mas a defesa do Bahia foi mãe, foi mamãe do jogo, com todo respeito às mamães. Estou dizendo porque a mamãe é sempre mais carinhosa, é sempre mais tênue, mais leve. E a defesa do Bahia foi mamãe. Acevedo papai, a defesa do Bahia mamãe. Lamentável, triste, preocupante. O time que em 21 jogos perde 10 não é nada para ficar tranquilo. É verdade que aquela velha estrela, aquelas duas estrelas de 2 títulos brasileiros, 59 e 88, continuam brilhando e o Santos também perdeu, porque senão a rabeira estava prontinha para receber o tricolor de. É isso aí, o Santos perdeu o seu jogo, né? Foi derrotado pelo Atlético Mineiro lá nessa estreia da nova arena do Atlético Mineiro, né? Então, uma atmosfera muito favorável ao Galo, que terminou se consumando nesses 3 pontos. E com esse resultado, o Bahia fica mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, mas continua ali na beirada e vê aquele meio da tabela um pouquinho mais distante. Terá uma sequência de jogos agora de confrontos diretos, ao contrário desse, né? Que foi contra o líder do campeonato Isso. fora de casa. Mas esses jogos são confronto direto, ganham um peso ainda maior, mais decisivo para o Bahia pontuar bastante e se livrar de vez dessa situação incômoda que persiste, pode-se dizer, desde o início do campeonato e até agora seguimos nela. Eu vou fazer só mais uma observação, que é mais uma divergência. Eu não achei Ademir mal no jogo, Ademir tem dificuldades de finalização, realmente, coisa que Jacaré também tem, e eu ainda acho que Ademir produz mais do que Jacaré, é mais importante para o time do Bahia do que Jacaré nesse momento. Jacaré, para mim, é uma boa opção de segundo tempo, ou até, como você falou, poderia entrar no jogo, no lugar de Rafael Ratão, jogando pela esquerda, talvez cortando para o meio,
enfim, que a Ferro-Ratão não teve um grande rendimento, mas eu gostei, esse é um ponto positivo, da entrada de Biel. Achei Biel melhor Ah, do que eu sim, imaginava, porque ficou um claro. período imenso longo fora, né? E É, entrou num jogo que é sempre complicado, campo molhado, né? Campo pesado e tudo. E Biel achei que mostrou aqueles bons sinais, né? Aquele jogador de pensamento rápido, de velocidade que a gente conhecia. E acho que Biel já bateu na porta aí, toca essa campainha aí pedindo lugar no time. Né? Mostrou que está apto, mostrou que tem condições, terá mais um tempo de treino e tem lugar com certeza no time titular do Bahia. Quem vai sair, Biel, aí já são outros 500, mas que ele tem vaga no time titular e creio que já para a próxima partida eu faria isso. Eu entendo que é uma substituição que deve ser feita no time titular do Bahia para o próximo confronto decisivo contra o Vasco da Gama aqui na Arena Fonte Nova. no domingo que vem. Isso Biel aí. é talento, isso é diferente. Não é aquele quebra-linha, duas linhas de quatro, esse papo moderno que tem aí, que eu respeito. Mas Biel é talento. É só olhar o jogo com frieza, sendo torcedor, mas tentando ver o jogo com a máxima frieza. Tocando na bola, você vê quem tem mais talento. Biel ou uns dois ou três que estavam escalados aí. Pode dizer logo o nome que eu não estou desmerecendo. Ratão, um, não é? Mingote, dois. O próprio Ademir, se você tivesse que mexer independente entre os três, se tivesse que escalar um, e você tendo Biel, você escalaria quem? Biel. Biel, sem Na dúvida. hora. Ah, Biel não treina tão bem. Então vai botando o time de treino, o Bahia já está com 10 derrotas em 21 jogos, ou seja, quase metade dos jogos que o Bahia fez perdeu. Isso é comprometedor, é perigoso, é arriscado e traz cada vez mais aumento de tensão para o grupo. Também tem outra. Não é possível que quem comanda, quem conhece o que é grupo, ainda mais grupo de futebol, de jogador de futebol, não perceba a insatisfação de sacar certos jogadores e insistir com outros tantos. Só o Renato Paiva que acha que não é bem assim. Tem uma Pronto. outra coisa, Diego. Diga. Ficam aqueles caras da comissão técnica cheios de anotação. É tablet, é iPod, é ai não pude, ai meu time já está perdendo. Eles passam um bom tempo do jogo olhando ali a prancheta, olhando as anotações. Eu volto a dizer, estou repetindo isso porque cada jogo é isso aí. E o time se complicando. Eu não vejo na prática isso trocado em miúdos a favor do Bahia. Não é possível, rapaz. Não é possível. Bota em campo quem joga melhor, quem é melhor tecnicamente. É o que está precisando. Tem as limitações, mas é visível que o Bahia precisa ter definição nas partidas. Eu disse no triunfo anterior, importantíssimo. Meteu 4-0 no Bragantino, que hoje comeu o Cuiabá. Perfeito, grande resultado. Eu disse, não pode ficar num grande resultado e daqui a 3 partidas ganha outra. Daqui a 4 partidas empata mais uma. Não pode mais não. Agora é guerra. Agora é tempo de buscar o que precisa para sobreviver. Momentos difíceis, Diego. É isso aí. E ainda tivemos uma nota negativa no jogo, foi a saída por lesão de Cauli. Né? Cauli Sim. sentiu desde o primeiro tempo, ainda voltou para a segunda etapa, longe das condições ideais, e foi substituído rapidamente pelo nosso novo reforço, o Léo Stagini, que até fez um bom chute, né? Obrigou uma boa defesa do goleiro botafoguense, mas logo em seguida também entregou algumas bolas, meio fora de ritmo ainda, longe das condições ideais, me pareceu o Léo Stagini, e certamente uma dor de cabeça para Renato Paiva, caso a lesão de Cauli seja mais grave. Esperamos que não, né? Esperamos que tenha sido uma pancada, que os exames aí nos tranquilizem, porque, como temos falado, é um jogador absolutamente decisivo, que vem honrando essa 8 histórica do esquadrão. Então é isso aí, acho que tratamos das questões do jogo. A arbitragem não creio que tenha comprometido, né? Não, Não houve nada não, nesse sentido. Só eu vi assim não. um Botafogo muito eficaz, um Botafogo justificando a sua posição no campeonato, aproveitando as falhas do Bahia que aconteceram, enquanto o Bahia, nas oportunidades que criou, não conseguiu converter em gol e terminou esse placar dilatado. Apesar de eu ter visto esse primeiro tempo bom do Bahia, o resultado é ruim e muito ruim. A gente ainda perdeu um pouquinho do saldo de gol que tinha conseguido fazer
no último Exatamente. jogo, que também, no fim das contas, na situação de aperto que a gente está, faz diferença, né? Perfeito. Então, no time de hoje, Marcos Felipe não esteve nos seus melhores dias, Gilberto também não, embora não tenha comprometido, Canu bem, Vitor Hugo não esteve bem, Camilo Cândido bem, Rezende não esteve bem, Tassiano nunca mais fez aquela grande partida. Um jogador que tem muita qualidade, muito talento, muita disposição, tem competitividade, mas estou achando Tassiano meio perdido nesse time do Bahia. Cauli sempre bem, saiu contundido, inclusive no que você fez referência de gols que o Bahia perdeu no primeiro tempo. Cauli teve chance de mandar uma no canto, bola rasteira, um lance perigoso. Ademir fraco para mim, corre, tenta, mas sem produção. Rafael Ratão muito mal, Mingote péssimo do jogo, e Renato Paiva, tem que acordar, viu, Renato Paiva? Uma coisa é certa, viu? Vai ser difícil o Renato Paiva ser mandado embora. Quem é que vem a essa altura? Já vamos para a terceira rodada do segundo turno. Fica difícil. Uma nova comissão técnica, um novo treinador, parece, como dizia o velho Lobo, o velho Zagallo, vocês vão ter que engolir Renato Paiva. Tá difícil, viu, Diego? É isso aí. Lembrando que o Bahia volta a jogar contra o Vasco da Gama no próximo domingo na Arena Fonte Nova, um jogo decisivo, né, para se afastar dessa zona incômoda, que o Bahia só não voltou porque perdemos, mas dessa vez o Santos perdeu também, ao contrário da partida anterior em que ganhamos e o Santos ganhou. Nós perdemos e parece que o Santos está afinado aí com os resultados do Bahia, perdeu também. E vamos ver o que é que acontece nas próximas rodadas. Voltaremos provavelmente com vida no meio de semana, né, para falar da Semana Tricolor, trazendo provavelmente notícias sobre Cauli, né, e sobre eventuais novidades que venham a acontecer. É isso aí, pai. Vamos encerrando? Valeu, um abraço a todos, agradecendo sempre a distinção das pessoas que acessam o nosso canal, o Farol Tricolor, aos novos amigos e amigas que fazem parte do grupo seleto de inscritos. Cheguem mais, cheguem mais. Um grande abraço. Tomara que seja uma semana melhor e que essa semana de treinamento seja proveitosa para o Bahia. Renato Paiva, chega de blá, blá, blá. Vamos ganhar, rapaz. Vida que segue. Aquele abraço, hein, Diego? É isso aí. Bora, Bahia. Até o próximo vídeo, pessoal. Bora, Valeu pela Bahia. audiência. Valeu.